Olá, meus queridos alunos, mais um encontro, geografia com os senhores. Uma geografia legal hoje, bem bacana de ser ouvida. Como eu falo em todas as aulas, anote, escreva, preste atenção, não deixe de estudar. Está próximo o Enem. Quanto maior for a sua dedicação, melhor será o seu resultado. Vamos em frente? Hoje, 2 temas com os senhores. Até vou trocar umas ideiazinhas com o professor Dalto, porque é um assunto bacana. Envolve, inclusive, perguntas, do consenso normal por aí. Então, vamos hoje com 2 temas. Vamos lá, temas abordados na aula de hoje. Interferência humana em paisagens. Opa, esse tema aqui, meus queridinhos, é um tema recorrente de todos os anos no Enem. Quando nós falamos em interferência humana em paisagens, nós estamos falando em impactos, olha só, ambientais. Aí eu pergunto, qual ano do Enem que não caiu uma questão envolvendo impactos ambientais? Mas impactos ambientais por quê? Porque é resultante da interferência humana em diferentes paisagens. Aí eu pergunto aos senhores, olhando para os olhos do professor, quando nós não falamos sobre impactos ambientais no nosso dia a dia, é na mídia, é no jornal, é nos meios de comunicação mais diversos, todos os dias. Inclusive, nós temos esse ano uma novidade, o Vaticano se pronunciando, o Papa se pronunciando, é a 3ª vez que eu falo isso, a 3ª vez, sobre a questão do meio ambiente. É o IPCC, é o efeito estufa global, são as grandes usinas hidrelétricas na Amazônia. Então, são assuntos recorrentes de todos os anos. Então, eu vou trabalhar este assunto com viés e voltando para a questão hidrológica no planeta, pelo uso inadequado dos recursos hídricos. Então, você tem vários caminhos para trabalhar os impactos ambientais. Hoje eu vou fazer uma relação precisa com um assunto muito bacana, beleza? No segundo momento da nossa aula, fácil, corresponde à produção agrícola ou as características da agricultura pelo mundo, e principalmente Brasil. Então, por favor, nós temos 2 assuntos na aula de hoje que são assuntos muito importantes. Perfeito? Impactos ambientais, que refere-se à interferência humana, na natureza, ação humana. Quando o homem consegue, ou produz, ou extrai mais do que a natureza tem capacidade de reprodução e repor naturalmente, eu tenho um impacto. E produção agrícola também é algo muito cobrado em vestibulares e no Enem. Nós costumamos falar que esses 2 temas são temas clássicos. O que é clássico? O que sempre aparece. Legal? Tranquilo, né? Então vamos para a primeira questão, uma questão fácil, super tranquila de ser resolvida, mas eu quero ir além, como sempre. E você vai anotar, vai copiar e vai procurar um pouquinho mais. Preste atenção, então eu vou para o comando da questão e vamos viajar para o mundo. Diz, questão 3, Enem 2014, estamos na reta final. Diz, os 2 principais rios, olha que conhecimento geral, que alimentavam o Mar de Aral, alimentavam. Isso não alimentam mais? Alimentam, só que não como era no passado. A Murdária e Sirdária, é Sirdária aqui, tá? Mantiveram o nível e o volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e a monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica do volume tributário do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, com o resultado da redução em volume. Bom, eu quero traduzir para os senhores o que está ali. Está falando de 2 rios, corresponde ao período da ex-União Soviética, é na Ásia Central, fala o nome de 2 rios e de um mar. Então, eu tenho aqui um ambiente na qual o senhor tem que conhecer. Ô professor, aonde esse Mar de Aral? Aonde é o Sirdária? Aonde é o Amurdária? Que rios são esses?
canais de irrigação para a produção de algodão. Mas vamos lá, eu tenho uma informação de 2 rios, a utilização do recurso hídrico desses 2 rios e a fala remete ao Mar de Aral e o aumento enorme de um deserto. Nossa, o homem criou um deserto, o homem criou um deserto, porque ele quebrou, o que eu já expliquei para os senhores, o que nós chamamos de ciclo hidrológico. Eu vou para o comando da questão e vou fazer uma figurinha bonitinha para os senhores. Olha o que diz. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da... Está falando que provocou uma área desértica. Então, vamos lá. Tem aqui as respostas, mas eu não quero resposta por enquanto. Eu tenho isso aqui bonitinho para os senhores. O Mar de Aral é esse mar aqui, ó, Mar de Aral. Se é um mar que não tem contato com outro mar, está no meio do continente, nós chamamos de mar isolado ou mar fechado. Opa, professor, então eu tenho mar fechado, tenho mar isolado? Tem. Aí eu quero que você ouça. Quando nós falamos em mares, né, mares, oceanos, como eu vou classificar um mar? Né? Olha só, pela posição geográfica, pela salinidade e pela densidade. Então, tem mares costeiros. São mares situados nos litorais, né, de continentes de forma aberta, junto com oceanos. O Mar do Japão, o Mar do Caribe, o Mar da China. Tranquilo? Mar Mediterrâneo. São os mares situados no interior dos continentes, ligados com outros mares ou oceanos através de estreitos. Legal? E mares isolados ou fechados são mares no interior dos continentes, sem ligação para outros mares ou oceanos. Eu já vou desenhar o mapa mundi, parte dele, para explicar alguns mares. Professor, eu tenho que saber isso? Tem. Famosa geografia básica. Aí eu volto a explicar de novo para os senhores o porquê desse impacto no Mar de Aral. Tranquilo? Então vamos lá para o nosso mapinha. Mar de Aral é esse aqui, os 2 tributários, o rio Sirnária e o rio Amurdária. Portanto, esses 2 rios, né, alimentam o Mar de Aral. Água entra. Professor, e o que acontece com esta água? Vai entrando água, vai transbordar o mar? Não. À medida que a água, né, no perfil, vai entrando no mar, esta água vai evaporando. Então, a água entra pelo rio, a água evapora. Então, por milhares de anos, o Mar de Aral manteve o mesmo nível. Tudo bem? Professor, só isso? Não. A partir da irrigação, eu desvio a água aqui, ó. Vou desviando essa água, o curso do rio. Se eu desvio o curso do rio, desviando o número de água, a quantidade de água, é claro que o rio não vai chegar mais no mar com o mesmo volume de água. A evaporação continua no mesmo padrão, na mesma proporção. Então, gradativamente, o mar vai secando. Como o mar vai secando, eu tenho essa área que passa a ser exposta para a atmosfera, ou em contato com a atmosfera. Opa! Então, o mar secou, vai secando gradativamente, vão se formando ilhazinhas, o espaço vai sendo reduzido de água, e aí eu tenho uma enorme interferência humana, um enorme impacto ambiental. Aí a gente vai fazer uma perguntinha bacana e o professor Dalton vai nos ajudar nessa resposta. Muito legal, né? Todo mundo já perguntou, nossa, por que o mar é salgado? Por que vai para o mar curtir uma praia legal, oceano? Muitos de vocês provaram a água para ver se era salgada na sua primeira vez. Né, Dalton? Eu sei que você fez isso. O Dalton, né, ele é um polaquinho de Curitiba, quando ele foi para a primeira vez na praia, ele lambeu a água para ver se era salgada. Por que a água é salgada, professor? Excesso de bacalhau, senhor. Excesso de bacalhau. Esse é o professor Dalton. Não, falando sério, o que acontece é o seguinte,
é que existem os sais solúveis em água. Ó, sais solúveis em água. Então, esses sais solúveis em água... Ele vai falando e eu vou fazendo a figurinha aqui, ó. Vai falando, professor. Isso, com a chuva o que vai acontecer? Vai acontecer da chuva, a água da chuva levar esses sais solúveis. E onde que essa água vai acabar? Ela vai acabar no mar. Perfeito. Então aqui está o relevo, isso. Aqui está o mar. Isso é muito bacana. Joia. Vocês estão tendo uma explicação linda, que está nuvem, vai chover. Vai chover. E o solo, a estrutura geológica, tem elementos químicos. Isso, vai E dissolvendo. nesses elementos químicos aqui, a água vai dissolver os elementos químicos solúveis. Aí eles vão dissolvidos pela água, vão chegar no mar, isso? São carregados pela água e chegam ao mar. Aí eles ficam concentrados ali. Vai concentrando. Mas por que ele vai de novo, professor? Né? Ó, a água evapora, concorda comigo? Evaporou, né? Claro, temperatura, menor a pressão atmosférica. À medida que a água vai evaporando, esses sais começam a ter um processo de cristalização, é isso? Isso. Olha só que lindo. Exatamente. Por isso fica os muito mares concentrado. são salgados? Né? Por isso. Por isso. Esse é o motivo. Viram como é simples? Obrigado, senhor Dalton. Exatamente. Olha que legal. Química, geografia. Então não marque na prova bacalhau, tá? Por favor. A gente poderia fazer uma analogia, essa questão da erosão e tal, com a transposição do São Francisco? Posso. Não seria assim... Como que eu posso explicar melhor? Transposição das águas do São Francisco. Que também é mais ou menos o mesmo sistema, né? Desviar uma porcentagem da água do São Francisco. Eu posso gerar no São Francisco, né? Eu posso gerar no São Francisco um impacto enorme. Já está sendo gerado, né? Nós costumamos falar que o São Francisco é um rio que está agonizando. Então, a partir de onde a água vem a ser captada do São Francisco, em direção à Foz, em direção a Jusante, aí o volume de água diminua. E aí, claro, que a gente vai ter um impacto. Tá? Mas a questão onde eu quero trabalhar no São Francisco, no sertão, envolve a resposta da nossa questão. Tá? E é muito bacana. Não, a tua interferência é legal, né? Porque tem dois impactos. A retirada da água e a utilização da água de forma inadequada no processo de irrigação. Né? Que pode gerar um outro impacto que já gerou em algumas regiões do Nordeste brasileiro, por falta de conhecimento. Então, esse conhecimento que o professor Dalton passou para nós é muito importante. Por que é importante? Nós, na estrutura geológica, nos solos, nós temos elementos químicos solúveis. Sim. Se eu retiro, se eu dissolvo e depois eu retiro a água, ele volta a cristalizar. Beleza? Então, olha só, eu produzo sal. Então, inclusive, a gente produz sal dessa forma, né? Isso, e ele cristaliza, veja que ele cristaliza em outra região, né? Isso. Né? Ele saiu de uma região, foi em outra e cristalizou nessa outra. Então, uma transferência desse sal. Quando o homem gera uma interferência mais expressiva, uma alteração, nós temos um impacto ambiental, tá? Então, olha que legal, nós entendemos agora, e na aula de hoje, porque a água do mar é salgada. Evapora a água no ciclo hidrológico que nós já conhecemos, e as partículas de sal ficam aqui. Aí você deve estar pensando, senhor, mas por que o Mar Morto é tão salgado, né? É muito bacana essa interferência. Nossa, por que o Mar Morto é tão salgado? Porque a água vai entrando, vai evaporando, vai entrando, vai evaporando. E aí vai ocorrendo uma concentração de sais na água. E olha que interessante, vocês já devem ter ouvido, nossa, no Mar Morto eu fico de pé, eu flutuo. Há um tempo atrás eu fui na Cordilheira dos Andes passear e tal, aí tem uma salina, tem umas lagoas extremamente salgadas, você não conseguia afundar. Você fazia assim para afundar, você ficava assim, de pé na água, sentadinho, legal, não afunda. Você não descia mais. Por quê? Tem uma maior densidade em função da concentração de sal na água. E aí era muito louco, né? Você saía da água molhado, já evaporava e ficava assim, cheio de sal na pele. Muito sal. Era só lamber, passar na linguiça, no churrasco. Aí você tinha, legal, tá? Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco, né? Quais são os mares isolados, aonde está o nosso Mar de Aral e a importância desse assunto em termos de impactos ambientais. Então, rapidão para você se localizar, vale a pena, porque são duas regiões com enormes impactos ambientais. Isto aqui é o norte da África, chifre da África. Eu gosto de fazer isso e você vai acompanhando.
Península do Sinai, Península Arábica, Península Indostânica, Península de Malaca, Península da Indochina, não gostei aqui, vai aqui. Aí tem a China, tem a Península das Coreias, a Península da Kamchatka, aí tem o Japão, tem Taiwan, tem Bornéu, tem Sumatra, legal? Aqui a África, vou fazer aqui, ó, a Península Itálica, não ficou legal esse quadro aqui, me judia, né? O Mar de Azov, o Mar Negro, outro estreito, aqui é a Turquia, aqui é o Mar Cáspio e aqui está, mas aqui, o Mar de Aral. Então, nossa, pessoa, que bonitinho, parece o mapa da Europa. Parece não, é o mapa da Europa, mapa da Ásia e um pedacinho da África. Dois mares que são muito discutidos em termos de impactos ambientais. Este mar aqui é o Mar Morto, em Israel. Esse mar é o meu Mar de Aral. Esse mar é o Mar Negro, é Mar Cáspio ou Lago Cáspio. Por que mar ou lago? Porque é um mar de baixa salinidade. O principal tributário desse mar é o rio Volga. Aí tem aqui o Mar Negro, o Mar de Azov, etc., Mar de Mármara. E aqui o famoso Mar Mediterrâneo. Então, há pouco eu falei, ó, Mar Mediterrâneo é ligado para o Oceano Atlântico com o Estreito de Gibraltar. Mediterrâneo, entre continentes. O Mar de Mármara para o Estreito de Bósforo, Estreito de Dardanelos, Mar Negro. O Mar Cáspio isolado, Mar de Aral isolado e o Mar Morto isolado. Eu disse aos senhores que são dois mares muito importantes que envolvem impactos ambientais. Um, eu já expliquei mais ou menos, que é o Mar Morto. Aí eu vou pedir para você, meu querido, pesquisar a região do Mar Morto. Mar Morto, Mar da Galileia, Rio Jordão e Colinas de Golã. Por que eu estou falando isso? Porque envolve geopolítica. E o Mar Morto hoje está sob um projeto israelense, junto com a Jordânia, de recuperação do nível das suas águas. Há 60, 70 anos, na região tinha cerca de 800 mil a 1 milhão de pessoas. Hoje são 8 milhões de pessoas fazendo uso das águas do Rio Jordão. E logo a senhora vai me ajudar no raciocínio. Olha que legal. Então vou ampliar aqui, ó. Colinas de Golã, nascentes do Rio Jordão. Aí desce legal, forma o Mar da Galileia. Aí continua descendo, forma o Mar Morto, que está numa depressão. Esta região é a famosa região da Palestina ou Cisjordânia. Do outro lado é a Transjordânia, que nós temos a Jordânia. E aqui o território de Israel. Colinas de Golã são as nascentes do Rio Jordão, que estão sob domínio de Israel, mas faz parte hoje da área ocupada na Síria. O Mar Morto está morrendo. Mar Morto morrendo, mas que maldade, né? O Mar Morto já morto. É absurdo, né? Mataram de novo. Estão matando ele todos os dias. Por quê? O que eu disse na nossa figura. O aumento demográfico está utilizando água, então a água que entra no Mar Morto passou a ser menor. E qual é o grande projeto aqui? Israel, professora, já vou chamar a senhora. Ai, nem... Né? Israel quer construir, está já um projeto em andamento, um canal, olhando o meu mapa, saindo do Mar Vermelho e indo para o Mar Morto. Então vou ampliar, ó. Isso aqui é a Península do Sinai, beleza? Aqui é o Egito, aqui é o Mar Vermelho. Eles vão construir este canal aqui, chegando no Mar Morto, que é o mar isolado, está abaixo do nível do mar, em torno de 400 metros, numa depressão. Eu pergunto, se esse mar aqui é um mar isolado e vai receber águas do Mar Vermelho, eu pergunto, qual o impacto que nós podemos ter nesse ambiente? Um mar isolado, aí recebe águas de outro mar. Cada oceano, cada mar, tem uma vida própria, tem uma composição biológica. Então, se eles puxarem água do Mar Vermelho, aí vem uma pergunta, por que o Mar Vermelho é vermelho, professor? É algo interessante, né? Boa pergunta, professor. Boa pergunta, né? Não tenho em função de um tipo de algas, né? Ah, então, se esse mar ele tem uma cor avermelhada, em função de um tipo de algas,
não lembro mais o nome científico. Feofícias. Oi? Feofícias. Lindo nome, né? As feofícias. Então, olha que interessante. Eu vou levar para outro mar esse tipo de vida. Então, eu vou ter um impacto ambiental. Mas é uma solução que o Estado de Israel conseguiu para aumentar a oferta de água. Só mas a água do Mar Vermelho é salgada. Aí tem um processo chamado dessalinização. Olha que legal. Mais uma vez aí, química, geografia, física. Também vão construir uma barragem e vão produzir energia elétrica do Mar Vermelho para o Mar Morto. Mas como que vão produzir energia a um desnível de 400 metros do Vermelho para o Morto? Desnível, eu tenho potencial energético. Viram só quantas informações? Tá, mas o começo da aula era impacto ambiental no Mar Morto e no Mar de Aral. Tudo bem? Aí eu pergunto, se o mar está secando tanto o Mar Morto como o Mar de Aral, isso quer dizer que aquela área que era inundada não é mais inundada. E aí eu tenho um espaço com uma enorme concentração de sais aqui exposto na superfície. Aí é claro, eu acho que a gente já deu a resposta, né, professor? Acho que sim. Acho que sim, né? Que sim. Pegaram aqui e entenderam Toda que é Mar a explicação. Morto, Mar de Aral, Mar Mediterrâneo, Mar Isolado? Tá bonito o meu mapa, professor? Tá, ficou Ah, bom, meio ficou esquisito, bom, mas professor. tudo bem. Vamos lá. A resposta, salinização. Erosão não é, em hipótese alguma. Laterização é um processo de endurecimento do solo, né? Um processo físico-químico. Compactação não tem nenhum animal ou máquina compactando o solo. Sedimentação também não é material detrítico sendo transportado e depositado. Então a resposta é salinização. Perfeito? Não falei que era fácil? E o Mar Morto com Oi? esse nome, o Mar Morto com esse nome, será que tem vida nele, professor? Incrível que pareça, Tem. E a maior preocupação é em relação a esta vida, que só tem ali no Mar Morto. Então, se adicionar água de outro mar ou outro oceano, eles não vão conseguir continuar a pesquisar e entender aquela vida que consegue, né, sobreviver, se multiplicar, ter um equilíbrio num espaço extremamente inóspito, né? É uma Muito concentração inóspito. salina altíssima. É muito alto. A densidade do Mar Morto também, o cara pode ficar deitadão e lendo, né? Então, Muito veja, bacana. você vai diluir, não você tem, vai então diluir não tem aquele peixe, negócio. né? Oi? Não tem peixe, mas Não, tem tem micro-organismos, né? Isso. Tem tapetes de Micro-organismos. Perfeito, perfeito. Tá? Tudo bem, amiguinhos? Viram que questão fácil? Agora a questão 7. Acho que dá tempo, né? Mais 20 minutos de aula. Diz. Tudo bem, a 10. Rápido. Questão 7. Também 2014, reta final. Eu não vou ler esse poema porque isso é muito ruim, né? Mas vamos lá. Mas plantar para dividir, não faço mais isso. Então já deu uma orientação. Plantar para dividir. Eu sou o pobre caboclo, ganha vida na enxada. O que eu colho é dividido. De novo, a minha colheita é dividida. Com quem não planta nada. Ou seja, tem alguém explorando o coitado do caboclo. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água e com dor no coração. Vou pro rio carregar massas, pros pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir, não faço mais isso, não. Olha que bacana, sina de caboclo, vale, fácil, muito fácil, diz. No trecho da canção, composta na década de 60, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com... Opa, eu estou falando de uma região no Brasil que você conhece muito, que está no Nordeste brasileiro e é o sertão nordestino. O sertão sempre foi conhecido por uma zona de repulsão humana. Por que repulsão humana? 2 fatores. Eu tenho sol escaldante, eu gosto de fazer essa figurinha, é uma vaquinha saltitante, magrinha do sertão. Dado, sol, vaquinha magrinha, e aí eu tenho lá uma cactácea, que é a vegetação do sertão. O Nordeste brasileiro,
O sertão nordestino é uma zona de repulsão humana. Repulsão humana porque o caboclo sertanejo não tem condições de desenvolver uma atividade econômica satisfatória para mantê-lo. Não apenas pela adversidade natural, mas também em função do quê? Da exploração humana. Opa, se eu tenho adversidade, secas prolongadas. Tanto que ele fala chover, quando chove a produção vem. E o outro fator bacana, essa adversidade natural, soma-se à exploração ou uma estagnação econômica do Nordeste brasileiro. Como não há oportunidade, o sertanejo vai embora para outras regiões. Tudo bem? Mas ele fala da produção agrícola, que ele produz e vai ter que dividir, e nesse dividir ele fica com muito pouco. Então o comando da questão, e para o comando de novo, desculpe, no trecho da canção, composta na década de 60, retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com a distribuição desigual dos produtos. Será que ele fala desigual? Aliás, perdão, hoje estou difícil, né? Da produção, tem alguma coisa, né? Porque ele diz que não vai ficar com quase nada e trabalha muito. Então está aí, acho que é a nossa resposta. Os financiamentos feitos ao produtor rural, ele não fala de financiamento, então eu elimino. A ausência de escolas técnicas do campo, o texto não carrega esse assunto. Os empecilhos advindo das secas prolongadas, não fala da seca, tanto que ele fala que vai chover, está chovendo. A precariedade de insumos no trabalho do campo. Insumos são todos os elementos que eu utilizo para produzir. Então, não é essa a resposta. A nossa resposta é essa a resposta. Nossa, professor, realmente é aquela questão fácil do Enem, é aquela que vai à teoria de resposta ao item, é aquela que você não pode errar. Mas por que eu escolhi essa questão? Por que nós vamos trabalhar a questão nesse segundo momento? Porque todos os anos no Enem nós temos questões que envolvem o agronegócio, a estrutura fundiária no Brasil, o que é o latifundiário, o que é o grileiro, o que é o produtor rural. E nesse texto aqui, ele carrega uma forma de produção no campo que nós chamamos de meeiro. Meeiro é quando o produtor rural utiliza a terra de alguém e quando ele produz, parte da produção fica para ele. É o meeiro, né? Ou tenho também a parceria, né? Ou até mesmo a alocação de terras, eu alugo terras para produzir. Um dos assuntos mais sérios do Brasil corresponde à estrutura fundiária. Eu costumo falar para os meus alunos que 90% dos problemas de ordem social do Brasil, até mais, vem do campo. Mas como vem do campo? Vem em função da estrutura fundiária e da enorme concentração de terras. Então, grande parte de nós, brasileiros, viemos do campo para a cidade, porque o campo não carregava condições naturais ou condições socioeconômicas para que nós pudéssemos ficar trabalhando no campo. O que eu quero tirar dos senhores nesta questão? Algumas figuras aparecem nessas questões, né? Então, o tema aqui é distribuição desigual da produção, porque é explícito no texto. Mas eu quero, de novo, acrescentar para os senhores. No Brasil, nós temos algo chamado de estrutura fundiária. O Brasil, em termos de estrutura fundiária, tem uma das maiores concentrações de terras no mundo. Ou seja, cerca de 50% da produção agrícola do país, né, está em terras com mais de 1.000 hectares. Eu falei algo errado agora, vou corrigir. Cerca de 50% das áreas agricultáveis no país estão com propriedades de mais de 1.000 hectares. O que predomina no nosso Brasil é a pequena propriedade. Em números, mas em área é a menor de todas. E o Nordeste brasileiro é marcado por esta informação, tá? Deixa eu voltar de novo, estou voltando rapidão para pegar. Opa! Só um instantinho. Cadê o meu slide em branco? Instantinho. Isso aqui está me judiando. Ah, está aqui. Vou apagar tudo isso. Por que você vai apagar tudo isso?
para desenhar o Brasil para os senhores, e aí vou exigir dos senhores um conhecimento regional do nosso território Brasil. Vamos lá? Rapidão. Ups, mas rapidão mesmo? Olha, rapidão, cabeça do cachorro, tem que conhecer Roraima, Amapá, Fernando de Noronha, Acre, tá feio, Rondônia, desce, sul brasileiro, subiu, legal, Golfão Maranhense, Nordeste, fechou. Esse é o nosso Brasil aqui, numa representação cartográfica do professor Marcos, feio pra caracas, mas está aí. Nordeste brasileiro, acabei de falar. A região de maior repulsão humana do Nordeste é o sertão nordestino. Caatinga, pessoas fugindo. Outra região que eu quero que você identifique que é diferente é esta região aqui, as franjas da região amazônica. As franjas da região amazônica correspondem à expansão do agronegócio brasileiro. Então, anota no seu mapinha, opa, expansão do agronegócio, destruindo a floresta amazônica e cedendo espaço para cultivo da soja, todo mundo já ouviu falar da soja, e da pecuária bovina extensiva. Beleza? Então aí, região amazônica, a nova fronteira agrícola no Brasil, os limites da Amazônia. Ano retrasado, questão do Enem, perguntava, a ocupação da Amazônia se deu através dos rios amazônicos, e a ocupação agora se dá nos limites da Amazônia. Mais uma novidade. Outra região muito cobrada dos nossos Enems é o Centro-Oeste brasileiro. O Centro-Oeste brasileiro hoje é conhecido como celeiro agrícola. Então, mais uma anotação. Você vai escrever celeiro agrícola do Brasil hoje, Centro-Oeste. Quando nós falamos do Centro-Oeste brasileiro, relevos tabulares. Lembram disso? Geografia física? Relevos tabulares. E qual é a vegetação do Centro-Oeste brasileiro? Pergunto, qual é a vegetação? A famosa vegetação do cerrado. Aí o professor Dalton também pode me ajudar. Vegetação do cerrado, Brasil tropical, solos são solos ácidos. Sempre que houver uma região com elevados índices pluviométricos, eu tenho solos ácidos, certo, professor? Certo. Olha só, vou repetir. Certo. Sempre que há regiões com elevados índices pluviométricos, chuva demais, solos ácidos. Concorda, professor? Sim. Aí o senhor pode me explicar por que essas regiões dos solos são ácidos? O que acontece é o seguinte, professor. Hoje, desculpa interromper, hoje eu estou maldoso, né? Hoje você está perverso, professor. Jogando Tá perverso hoje, hoje, professor. Na menina. Não, o que acontece é o seguinte, a questão é solubilização. Né? Olha a palavra que disse, Solubilização. Então, novamente, a água da chuva vai carregar o quê? Vai carregar substâncias mais solúveis. Substâncias mais solúveis são as que contêm os elementos alcalinos. Esses elementos alcalinos tendem a sair dessa região e ir para outra região. E nessa região onde existe essa incidência dessa chuva, predomina as substâncias ácidas. Legal. Você é aluno, acho que ele está lendo, né? Ele não está não, ele está olhando o meu mapinha aqui, né? Mapinha ali, tentando tá bonito, achar Curitiba, ali, tentando achar Curitiba. Gostou da chapada? Bonita. Agora, olha só, o professor de Química vai me dar a resposta. Essa questão já caiu várias vezes. O que eu faço para corrigir os solos ácidos? Eu tenho que adicionar base. Isso? Para adicionar base, eu vou fazer uso de um produto agrícola, que eu chamo de insumo agrícola, muito importante, que nós chamamos de calcário. Então, olha só, eu diminuo a acidez dos solos brasileiros adicionando calcário. Eu diminuo a acidez, eu aumento ou equilibro o pH da água? Você aumenta o pH do solo. Viu? Aumentei o pH. Se eu deixar em torno de 7, tá legal? Sim. Olha só, química e geografia. Esse processo nós chamamos de calagem. Gente, nossa aula acabou, bom estudo, mais uma aula com um montão de informações e deu para bater uma bola legal. Marcos, geografia, Dalton, química e a professora com biologia. Grande abraço, até a próxima.